Eu saúdo a igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço ao convite para estar hoje aqui e saiba que eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês um pouco do que eu sei. E espero que Deus me dê graça para fazer isso hoje. Então o tema aqui, estou igual ao trabalho de escola, né? Eu quero chegar nesse, meu tema é esse, né? O outro sai lá, meu tema é esse. Aí o professor sempre reclama com a gente que não pode fazer isso, né? Aí eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço, não, meu tema. A gente começa a dizer a Aristóteles que um bom começo já é a metade do trabalho, né? Então, se você começa mal, significa dizer que você começou, que seu trabalho, você não fez absolutamente nada, né? Ou talvez quase nada. Mas sobre a teologia na Suíça, é importante primeiro dar um espectro geral que já foi parcialmente passado pelo pastor Max Paixão, porque ele tratou apenas da reforma em Zurique com o reformador Ulrich Zwinglio. E eu vou tratar um pouco mais sobre Calvino, mas principalmente num aspecto mais macro dessa teologia. O primeiro ponto é que calvinismo ou teologia reformada, ela não é a mesma coisa que luteranismo. Nós temos muito apreço pela pessoa de Lutero, isso é verdade. Ele influenciou muito a teologia da reforma como um todo, isso também é verdade. Mas nem tudo que Lutero ensinou, a teologia da reforma, a teologia reformada, no sentido da teologia suíça, abraçou. Ela abraça um centro, mas algumas ideias periféricas foram negadas pelos reformadores suíços. As confissões chamadas helvéticas são as confissões suíças. Então teve a primeira confissão helvética e a segunda confissão helvética. E a segunda confissão helvética só foi escrita porque a primeira confissão helvética parecia luterana demais. Então veja, há um ponto aí de cisão entre a teologia luterana, propriamente luterana, e a teologia suíça. Isso é um ponto que deve ser esclarecido. E eu vou, à medida que eu vou falando, eu vou esclarecendo mais sobre esses pontos. Ponto 1 dessa grande diferença, não só entre os luteranos, mas também contra papistas, é a sacramentologia. O que é a sacramentologia? A teologia dos sacramentos. Quem vem de uma igreja mais evangelical, no sentido mais lato da coisa, eu digo das igrejas mais comuns, né? Porque os luteranos também se dizem evangélicos e nós não podemos escapar também do termo. Somos evangélicos porque pregamos o evangelho. Até mesmo os católicos romanos se dizem evangélicos hoje, após a reforma que eles fizeram na década de 60 com o Concílio Vaticano II, eles também se chamam evangélicos, denominam evangélicos. Mas existem evangélicos e evangélicos, né? Como parece ser notório, visto que há católicos romanos evangélicos, há luteranos evangélicos e há pentecostais evangélicos e há batistas evangélicos, né? Então, isso não explica muita coisa. Você se dizer evangélico não explica muita coisa. Mas, quando eu trato do evangelical, são as igrejas que são mais comuns em nosso meio. Por exemplo, quantas igrejas luteranas vocês veem por aí? São poucas, né? E quantas igrejas batistas reformadas você vê? Você já vê menos. Quantas igrejas presbiterianas? Mas aí quando você começa a comunidade apostólica, não sei das quantas, já tem várias, né? E aí você vai ter igreja universal, igreja... Esse montante inteiro são chamados também evangélicos. Esses evangélicos, eles têm, apesar de terem características bem judaizantes, a sua sacramentologia é sempre muito fraca. Ou seja, é sempre um memorial. Todas elas abraçam essa teologia do memorial. Quando, por outro lado, há o outro extremo. Os católicos romanos têm uma sacramentologia muito
forte. E a teologia suíça, ela acaba ficando ali no meio termo. O que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar com isso, com toda essa conversa da sacramentologia? Apesar de hoje haver um movimento tímido, mas barulhento, principalmente na internet, a respeito da sacramentologia, foi justamente a reforçar demais a sacramentologia que fez com que a Igreja Católica Romana se desviasse do Evangelho. Por quê? À medida em que começou-se a dizer que o sacramento salva, que Jesus Cristo é o próprio sacramento, no sentido de estar nos elementos, a transubstanciação, na medida que ir à igreja aos domingos se torna um sacramento, que a absolvição de pecados se torna um sacramento, então você não precisa mais de Jesus Cristo, você precisa dos sacramentos. Então você poderia passar a semana inteira pecando, desde que no final de semana você fosse à igreja e se confessasse com o padre e fosse absolvido dos seus pecados. Mas eu sou, inclusive em uma determinada época da igreja, era comum as pessoas se batizarem no fim da vida. Antes de existir a extrema-unção, o batismo de muitas pessoas eram dadas no fim da vida. No último dia de vida, corre, chama o padre para poder batizar ele naquele momento. Por quê? Começou-se a acreditar que o batismo por si só, o rito em si, perdoava pecados. Então vamos lavar esse homem aqui, que agora todos os pecados deles vão estar perdoados. Então veja, houve um desvio da pessoa de Jesus Cristo para o elemento, para o rito. O rito passou a ser mais importante do que a pessoa de Jesus Cristo. Então a reforma, ela chega o quê? A primeira coisa que ela faz, chega com um rito simples. O sacerdócio universal. Para pedir perdão dos meus pecados a Deus, eu não preciso necessariamente da figura do sacerdote. Não existe alguém de uma classe especial que pode me absolver dos meus pecados, senão que o meu arrependimento, senão que é o concurso da minha liberdade que faz com que Deus atue em mim através do sacramento. Então você tem que o batismo deve ser válido através do concurso da liberdade, ou seja, eu quero ser batizado. Os elementos da ceia, ou seja, a Santa Ceia, ela vai ser sacramental e vai te valer como um elemento santificador e meio de graça pelo concurso da liberdade. Eu quero tomar a Santa Ceia porque agora eu entendo o que isso significa. Então você chama a igreja a participar do culto, porque agora todos têm que estar cientes daquilo que deve acontecer, e é por isso que a palavra de Deus passou a ser agora ministrada no vernáculo e não mais em latim, porque agora aquele que ouve a palavra de Deus deve também entender e participar e aceitar daquele sacramento que também é a palavra de Deus. Então a igreja de Roma, ela ofuscou tudo isso, então ela se desvia do evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo, e o concurso da liberdade individual. É isso que é o evangelho. É quando Jesus se apresenta para você e você diz, eu quero. Isso é evangelho. É claro, em um dos sentidos do evangelho, porque você vai o que é evangelho? Você vai pegar um livro inteiro que vai descrever o que é evangelho, muita coisa realmente. Mas em resumo, é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é simples? É isso aí. A maioria esmagadora das pessoas que se achegaram a Cristo nos 4 evangelhos, a maioria esmagadora delas, veja bem, não todas, mas a maioria esmagadora delas não conheciam absolutamente nada de teologia. Eles não sabiam o que era trindade, eles não sabiam o que era aniquilacionismo, não sabiam o que era o gnosticismo, não sabiam o que era hermenêutica, eles não sabiam o que era nada. E todos esses nomes difíceis aí que a gente ouve, eles não sabiam disso. Mas eles sabiam sim que tinha uma pessoa que podia lhe tirar daquela situação, que era Jesus Cristo. E aquela pessoa era salva.
Então o Evangelho é Jesus e o concurso da liberdade. Eu quero aquele homem, eu quero ele para mim. Isso é Evangelho. Então quando você chega na Reforma Protestante, a Reforma Protestante tem que dar um giro de 180. Ele estava em uma direção, agora não, metanoia, vamos virar. Porque o que antes era o rito, o que antes era o símbolo, agora passa a ser algo vivo, porque a reforma chama a igreja a participar. Então esse é um cerne da reforma. Claro, desculpa, isso não aconteceu sem efeitos colaterais. A igreja também sofre com esses movimentos, mas é assim em toda mudança. E a igreja de Cristo, ela padece mesmo, seja como ela esteja, não interessa. Enquanto ela estiver aqui na terra, a igreja de Cristo, ela vai padecer de problemas, vai padecer de defeitos. Então tem sim, nós temos problemas, nós temos defeitos. Reformado foi, isso não significa que somos perfeitos, mas estamos melhor que no período medieval. Que era na época do período medieval, existiam homens santos, homens bons naquele tempo, existiam também, mas a grande maioria da massa eram pessoas ignorantes que tinham na sua mente que o Evangelho era estar dentro de um prédio, era ir para um prédio, era ir receber a bênção de uma pessoa em particular, que não era Jesus Cristo, mas o sacerdote. A igreja era a salvação, o meio de salvação era a igreja. E aí vamos concordar o seguinte: a igreja salva um aspecto, mas ela não salva como Jesus salva. Quando a gente diz que o Pai, por exemplo, o Pai é Salvador, nós estamos corretos em dizer isso? Estamos. Mas o Pai não é Salvador da mesma forma que o Filho é Salvador, porque o Pai não morreu por nós na cruz. O Espírito Santo é Salvador, mas não da mesma forma que o Filho é Salvador. Então quando não adianta você, eu aceito o Pai, e mirar toda a sua adoração no Pai, se o Filho não estiver no meio, não tem como fazer. Então foi isso que a igreja de Roma, ela errou nisso. Ela pensou, a igreja salva, e a igreja realmente salva um aspecto. Por quê? Se a igreja não pregar o Evangelho, como que o Evangelho vai chegar nas pessoas? Teoricamente não tem como, né? Só se Deus fizer um milagre. Mas o meio ordinário é esse: a igreja prega o Evangelho. Então a igreja, ela é salvadora. Por quê? Porque ela leva a mensagem da salvação àquelas pessoas, mas ela não é salvadora como Jesus é o Salvador. Então tem que discernir isso daí. A igreja de Roma, ela passou a pregar que a igreja, ela era salvadora, ou seja, ela era suficiente em si mesma. Então você precisaria somente ir à igreja aos domingos, que é um sacramento. Na igreja de Roma, se você passar de segunda a sábado indo na igreja, perdeu o domingo, a sua semana foi sem Deus. É o que está escrito lá. Está escrito: domingo sem a igreja é semana sem Deus, mesmo que você vá de segunda a sábado. Por quê? Porque aquele dia de domingo, veja bem, note que o peso está no rito e não no concurso da sinceridade pessoal, não em você fazer o melhor com aquilo que tem. Isso não quer dizer que homens romanos, antes da reforma, não se levantaram para denunciar esse tipo de erro. Muitos homens se levantaram para denunciar esse tipo de erro, e é por isso que nós dizemos que a reforma não começa com os reformadores, ela começa antes dos reformadores. E às vezes a gente pensa assim, mas a gente pensa em Pedro Valdo, nós pensamos em Wycliffe, pensamos em Jean Hus, e pensamos nesses homens que foram martirizados. Não, vários homens católicos romanos mesmo do passado, eles se levantaram contra a igreja a fim de querer reformar. São Francisco de Assis, você vai ter Tomás de Aquino em parte, porque ele não se levantou contra a igreja, mas ele escreveu muita coisa que era contra o pensamento da igreja na época. Rei Filipe o V realmente se levantou contra a igreja. Guilherme de Ockham se levantou contra a igreja. Então você vai ter uma constelação de gente que de fato se levantou contra a igreja, em tentativas menos radicais de reforma, mas que por fim tiveram seus movimentos abafados.
Então, às vezes as pessoas perguntam assim: ah, mas vocês passaram 1500 anos, onde é que vocês estavam nesse tempo todo? E por que uma reforma? Não precisava dessa reforma. Era só conversar aqui, vamos tentar conversar, para poder tentar fazer uma reforma interna, não precisava haver uma cisão. Só que já havia mais de 400 anos que vários homens se levantaram dentro da igreja, sem querer uma cisão. Vários homens tentaram essa reforma interna, inclusive esses que foram martirizados. Se você pegar, por exemplo, um Jean Hus da vida, embora tivesse parte da teologia dele que se identificasse com a nossa hoje, boa parte da teologia dele se identificava com a teologia de Roma. E ele nunca quis uma cisão, mesmo assim morreu. Ou seja, a questão não era dividir, a questão era porque eles achavam, só uma curiosidade, o concílio que condenou Jean Hus, que é o concílio de Constância, na caravana do Papa, junto com os cardeais, para acontecer esse concílio, acompanhavam, segundo as melhores fontes, e quando eu falo de melhores fontes, eu falo das fontes que são mais modestas, não estou falando das fontes mais exageradas. Veja, eu já encontrei fontes que diziam 780, mas para fins didáticos e para não dizer que eu estou pegando a fonte mais infeliz, vou pegar a melhor fonte, 310. 310 prostitutas foram levadas para o concílio para atender o Papa e seus cardeais, os bispos, os conciliares. E esses homens condenaram Jean Hus como herege. O herege lá era Jean Hus, os outros lá que estavam lá, todo mundo era muito santo. Então esse era o nível de decadência que se encontrava a igreja de Roma. Então quando chega na época da reforma, é uma época que não tem mais para onde correr, e a corda iria quebrar, porque vem o surgimento da imprensa, e é por isso que as mudanças começaram a ser muito rápidas, como falou o pastor Marcos Paixão agora há pouco, que é o mesmo fenômeno que acontece hoje, né? As mudanças hoje são muito rápidas por causa do surgimento das redes sociais. Então você tem grandes revoluções mundiais. Quando surgiu o rádio, também houve grandes revoluções. Aí houve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. É assim, sempre que surge um meio de veículo, um veículo de imprensa novo, há também grandes revoluções. Quando surgiu, no caso, a prensa, para poder fazer jornais e livros, houve também grandes revoluções, nesse caso, a Reforma Protestante, que é, sob um determinado aspecto, uma revolução. Então nós tínhamos os papistas com uma transubstanciação, o pastor Marcos Paixão já explicou isso daí, os luteranos, que é consubstanciação, mas se você disser para um luterano isso, ele vai lhe bater, porque eles não gostam, né? Eles dizem que o termo adequado é união sacramental. Mas aí a gente pergunta, mas você não diz que o elemento a substância está lá, a presença não é real, física, junto dos elementos? Você não é consubstanciação? Não, é um mistério. Não é consubstanciação, não, é união sacramental. Aí eu gosto, toda vez que eu escrevo alguma coisa sobre luteranos, eu coloco lá a união sacramental, que é para eles não ficarem zangados. E os zwinglianos, que, assim, Zwinglio, apesar dele ensinar um memorial, não era um memorial totalmente vazio, tão vazio quanto é nas igrejas modernas hoje. As igrejas modernas levaram muito além, porque Zwinglio dizia que o Espírito Santo estava presente de uma forma diferente, mesmo naquela hora daquela ceia. O que ele fez foi que, não, a presença real não tem nada a ver com os elementos, mas assim, em virtude do coração contrito das pessoas naquele momento, uma presença especial do Espírito Santo. Porque ele dizia que a força do sacramento estava no examinar a si mesmo, né? Você examina a si mesmo, então isso aí era a força do sacramento. E Calvino, que dizia, e aí nós vamos entrar no próximo ponto, que é o ponto da cristologia, que é o que nos diferencia dos papistas e luteranos, mas não dos zwinglianos, né? Calvino, ele dizia que há uma presença real e espiritual, não física.
E o argumento que Calvino usou é um argumento muito parecido com o argumento de Zwingli. Na verdade, Zwingli foi o precursor desse argumento. E é um argumento assim, maravilhoso. Eu tentei procurar outra palavra, mas não consegui. O argumento é muito bom. O argumento é muito bom. Porque quando ele chega para Lutero, ele debate com Lutero, ele pede para Lutero fazer o seguinte: Lutero, defina o que é presença. E Lutero não sabe definir exatamente o que é presença. Por quê? Porque quando Zwingli ele diz que é impossível que haja, veja bem, esse argumento é excelente contra a transubstanciação e aí contra a perspectiva luterana também de ser. Quando ele diz que há uma presença real e física, ou seja, o próprio Cristo em carne e espírito está nos elementos, então o Zwingli vai dizer o seguinte: ora, se Cristo permanece humano depois da sua morte, como que eu posso dizer que um corpo humano virou onipresente sem ele deixar de ser humano? E Zwingli invoca o credo apostólico, que é um credo que todas as igrejas aceitavam. Ele invoca o credo apostólico que diz: morreu, foi enterrado, sepultado, morto, sepultado, ascendeu ao céu, e quando é que ele vai voltar? No último dia, para julgar vivos e mortos. Então, como é que Cristo está em pessoa aqui, se a volta dele é só no último dia? Segundo o credo apostólico. E Zwingli bate na mesa e fala: olha, enquanto o credo apostólico for verdadeiro, a transubstanciação e a união sacramental não podem ser corretas. É heresia, é gnosticismo, porque vocês estão negando a humanidade de Cristo. Por outro lado, quando Calvino argumenta que há uma presença espiritual, e aí surge uma doutrina chamada extra-calvinístico, que é o quê? Calvino alega que o Espírito de Cristo não está limitado ao seu corpo humano. O corpo humano de Cristo está em um lugar físico, ao lado do Pai. Mas o Espírito de Cristo é onipresente. Ou seja, o corpo humano de Cristo não é onipresente, mas o Espírito de Cristo ele é onipresente. Então o Espírito de Cristo estará nos elementos, mas o corpo humano de Cristo não estará nos elementos. Por outro lado, os luteranos e os papistas devolvem a acusação de heresia, dizendo que João Calvino era um nestoriano, ou seja, ele separava as naturezas, a natureza humana da natureza divina de Cristo. Isso gerou vários debates, porque, segundo os católicos romanos e os luteranos, eles concordam com isso, todas as propriedades divinas foram comunicadas à propriedade humana de Cristo. E Cristo, ele só não ficava com seu corpo onipresente, humano, porque ele se abstinha de fazer isso aí, ele não queria. Aí quanto à onisciência, não, a onisciência do mesmo jeito. Cristo era criancinha ali, bebezinho, ele já conhecia todas as coisas, essa é a doutrina romana e luterana. Cristo bebezinho, ele já olhava para todo mundo, ele já sabia seu passado, presente e futuro, ele já tinha todo o conhecimento de Deus já. Por quê? Porque a onisciência de Deus, da sua natureza divina, era comunicada à alma humana de Cristo. E aí Calvino vai dizer: existe sim uma comunicação de propriedades. É claro que a alma humana de Cristo, veja bem, porque Cristo era uma pessoa, né? Então tem muita gente que pensa assim, que Cristo era uma caixa aqui e o Logos só caiu dentro do corpo humano de Cristo, né? Não é assim que muita gente pensa? O nome disso aí é a doutrina de Apolinário. Isso aí está errado, isso é heresia. Cristo era uma pessoa, que nem vocês, ele tinha uma alma, um corpo humano, uma alma, a alma dele, um cérebro, uma alma, um pensamento e tudo mais. E o Logos era um anexo, ou melhor, né? A parte humana, essa parte humana inteira era um anexo ao Logos, tá? De forma que eles não poderiam se misturar e nem poderiam se separar. Por isso que é chamada de união hipostática. Hipóstase é pessoas.
é uma união de pessoas, de forma que você tem duas naturezas, mas só tem uma pessoa. É isso que é a doutrina da divindade de Cristo. Tá? Então, na mente de Calvino e também na de Zwingli, o Logos, ele comunicava algumas propriedades à pessoa humana de Cristo, não todas as propriedades. Porque senão, Cristo não poderia dizer sem mentir que não sabia o último dia. Quando seria o último dia? Ou seja, a pessoa humana de Cristo não sabia o último dia. Cristo, a pessoa humana de Cristo não poderia ser tentada. Esse é um teatro, né? Não poderia ser tentado, e diversos outros eventos que acontecem na vida de Jesus Cristo, que mostram que ele é humano e muito humano. Já pensou se houvesse todas as comunicações de propriedade? Certamente Cristo não poderia nem morrer, porque Deus não morre, é impossível Deus morrer. Então, para que a pessoa humana de Cristo pudesse morrer e morrer, de fato, todas as a propriedade da imortalidade não poderia ter sido comunicada ao corpo humano de Cristo. Então isso aí é óbvio, mas é aquela hora em que a tradição ela se sobrepõe. Por quê? Porque por grande parte do tempo a igreja creu assim, que houve realmente uma comunicação de todas as propriedades. Só que para isso acontecer, você tem que negar a humanidade de Cristo, e aí você cai na heresia gnóstica, que é uma heresia muito mais antiga do que os próprios concílios que tentaram corrigir. Então veja que nós estamos amparados pelos pais da igreja e estamos amparados também na razão e principalmente na escritura sagrada. Então, em termos de cristologia, é basicamente essa a grande diferença. Você vai ter o comunicato idiomato, que é essa comunicação de propriedades, conforme os papistas luteranos entendem, e você vai ter o extra-calvinístico, que é a forma como calvinistas e zwinglianos entendem. Tá? Só para lembrar aqui, embora eu fale calvinistas e zwinglianos, e também houve um documento assinado entre calvinistas e zwinglianos, a fim de que eles entrassem num consenso a respeito da questão da ceia. Ou seja, na época na Suíça, mesmo os zwinglianos e os calvinistas pensando diferentes, eles não entravam em atrito com relação a essa questão da ceia. Já assinaram o documento. É claro que depois, já na época quando Calvino estava perto da morte, alguns se levantaram novamente com essa controvérsia, algo que Calvino se lamentou, que não gostaria que começasse com essa controvérsia novamente. Entraram na controvérsia também, tudo isso é fruto de Roma, se o pão era um pão mesmo fermentado ou se era aquele pão não fermentado. Nossa, isso aí deu uma briga, foi preciso Calvino sair de Genebra para Berna para resolver esse problema aí. Você comia com pão com fermento ou sem fermento. Por quê? Porque as pessoas, ainda carregando aquele espírito medieval, assim, todos carregaram o espírito medieval, tá? Lembrando aqui, porque senão eu vou estar dizendo aqui o que o pastor Márcio Paixão falou. Essas pessoas, elas eram medievais, tá? Só que assim como os pais da igreja, parece que a igreja de Roma só pegou o que era ruim dos pais da igreja e só pegou o que era ruim dos medievais. O que era bom, parece que elas, não, peraí, isso aqui é bom, vou jogar para lá. Vamos pegar, cadê o negócio ruim aí? Manda para cá, isso, esse aqui, eu quero esse aqui. O mais podre, manda para cá. Aí eles foram juntando assim, um podre sobre o outro e deu uma teologia lá dentro. E aí, quando você olha para trás, é só você ir buscando, que você vai vendo que toda a nossa doutrina ela está baseada também na história da igreja. Mas enfim, tem algo que eu gostaria de falar, que era abrir um espaço, se o pastor me permitir, para dúvidas em geral com relação a essas controvérsias teológicas. Uma mais, antes disso, que tinha esquecido, por isso que é bom anotar tudo. Essa última eu não anotei e acabei. Uma pequena diferença de nomenclatura na questão da doutrina da perseverança dos santos, em Calvino.
Muitas pessoas acusam Calvino de ter mudado Santo Agostinho na questão da teologia da perseverança dos santos. Por quê? Santo Agostinho disse em alguns escritos, veja bem, disse em alguns escritos e desdisse depois em outros escritos. Mas há escritos de Santo Agostinho que diz que há santos que vão se perder. Ele nunca fala dos eleitos. Ele diz, não, todos os eleitos vão ser salvos. Mas tem daqueles que são salvos, mas não são eleitos. E esses podem se perder. Há escritos de Agostinho que diz isso. Há outros escritos em que ele sinaliza para outra direção. A Igreja de Roma preferiu abraçar, a Igreja de Roma e os luteranos preferiram abraçar essa primeira abordagem de Santo Agostinho para que pudesse manter a teologia da perda da salvação. Isso por quê? Por que é importante tanto abraçar a perda da salvação? Porque para eles o batismo salva. E se eu batizo a criança, ela está salva. Porque o que vale é o quê? É o rito, não o concurso da liberdade junto com o rito. Então, se o rito tem um poder inerente em si mesmo, então esse rito vai salvar aquela criança. O batismo, quando é pequeno, então aquela criança já está salva. Só que quando dá no futuro, aquela criança segue para outro caminho, fica adulta e segue para outro caminho, se desvia. Então eles precisam dizer o quê? Não, a perda de salvação sim. Porque aquela pessoa era salva e agora ela perdeu a salvação. Então veja que um erro vai levando para o outro. Eles precisam manter essa teologia da perda da salvação por conta desse ensino de que o batismo realmente salva. E aí Calvino vai dizer o seguinte, que há uma perseverança dos santos. Aí algumas pessoas vão dizer, olha, mas Santo Agostinho diz que tem santos que não são salvos. Só que para Calvino, santo equivale ao eleito. E Santo Agostinho dizia o quê? Que todos os eleitos serão salvos. Então os dois estão dizendo a mesma coisa, só que com palavras diferentes. A diferença aí é que Calvino não acredita que nenhum salvo, uma pessoa salva, ela vai se perder, senão que uma salvação de acordo com os nossos olhos, com o olhar humano. Porque se a pessoa ela veio, eu não sei como é o costume aqui na igreja aqui, mas tomemos o costume geral. Se a pessoa levantou a mão e disse que quer aceitar Jesus Cristo, creu, foi batizado, eu não posso duvidar de que ela seja salva. Eu não conheço o coração dela, eu não posso duvidar. Então, para mim, ela é salva, mas se lá na frente ela se perde e morre em perdição, na minha linha do tempo, ela era salva e depois se perdeu. Então, ela perdeu a salvação. Por quê? Na minha linha do tempo, se ela se mantesse da forma como estava antes e perseverasse até o fim, seria salva. Veja bem, se perseverar até o fim é uma dúvida que eu posso ter, mas que Deus jamais terá. Logo, na via eterna, na via de Deus, aquele homem que perseverou até o fim sempre foi salvo, porque Deus não tem dúvida do que vai acontecer. Antes de você nascer, Deus já sabia já o começo, o meio e o fim. E eu não estou nem falando de determinação divina, estou falando que Deus já sabia. Isso aí todo mundo aceita. Então, quando Deus chega para alguém e admoesta, olha, se você quiser ser salvo, você vai ser salvo. Se você não quiser, você não vai ser salvo. Olha só, Deus perguntando para alguém cujo ele já sabe a resposta. Então esse si aí não é para Deus, esse si é para ti que é ignorante, e tu mesmo não sabe o que tu vai responder, que tu não sabe qual é a pergunta que eu estou ouvindo. Então todas as vezes que a Escritura trabalha com a dúvida, ela trabalha sempre da perspectiva humana. Aquele galho que não der fruto vai ser cortado. Aí quando Deus dá uma ordem a Abraão, faça isso. Aí Abraão sobe com fé. Chega lá em cima, uma surpresa, né? Imagina só se fosse Deus narrando aquela cena. Aí Deus mesmo fazendo teatro, né? Ele mesmo se espantando, ele mesmo. Que há muitas vezes o que o arminiano ele pensa de nós.
e outras correntes, né? Só que para Abraão aquilo tudo foi real. E veja, foi descrito em terceira pessoa. Alguém de fora descreveu o evento. Quem? Moisés. Então ele descreveu da forma como ele viu. Ele foi vendo, foi se descrevendo. Você pode ver que a narração lá, Abraão chegou, no pé do monte, disse para todo mundo ficar, subiu com o filho dele. Aí o filho dele perguntou: pai, cadê o negócio de não sacrificar? Né? Chega lá em cima, Abraão aflito. Aí você tem aquela surpresa. A toda narração é um olhar humano, porque Deus mesmo jamais iria querer o sacrifício de uma criança. Então imagina Deus chegando: eu quero sacrificar uma criança. Note que não faz sentido você pensar que isso tudo está na perspectiva divina. Aquilo foi um teste para Abraão e não para Deus. Um teste para Abraão. Abraão se sentiu realmente testado. Ele foi de fato testado, porque ele era ignorante a respeito dos fatos futuros e teve que acreditar, ter fé para chegar à bênção final, né? Outro ponto de diferença: a fé. A fé. No catolicismo romano, assim como no arminianismo também, a fé, ela é uma atividade do intelecto. A fé, ela é o próprio crer. Por quê? Porque a fé, ela é uma virtude em si mesma. É isso que pensam os papistas e pensam também os arminianos. Eles pensam que a graça, ela transforma o seu coração de modo que você desenvolverá virtudes a partir do hábito. Isso nem é de todo errado. Claro que existem boas práticas que você pode treiná-las para fazer melhor. Se todo dia você fizer uma caminhada, com o tempo você estará correndo, você vai melhorar você vai criar aquele hábito da leitura, o hábito de fazer o bem. Você pode treinar essas diversas emoções. Porém, a fé e o amor, como são dons divinos, não pode ser algo natural, porque o que é treinável é natural. O que está na mente, o que é uma atividade simples do intelecto, é algo natural. Então você não pode confundir a fé com o próprio ato de crer, a não ser por metonímia, ou seja, quando você iguala duas coisas pela sua proximidade. Por exemplo, quando eu chamo Jesus é a vida eterna. Não é o próprio Cristo que é a vida eterna, né? Ele te dá a vida eterna, mas a proximidade é tão grande, dele é tanta a posse disso, que nós dizemos: não, ele é a vida eterna. Da mesma forma, o crer está tão relacionado com o ato de ter fé, que nós dizemos que a fé é o próprio crer. Mas isso não é correto. A fé, ela é um dom de Deus. E sendo um dom de Deus, não é uma atividade do intelecto. A atividade do intelecto, ela vem depois. E assim, os reformadores pensaram que a fé era monergista. Ou seja, que a fé era um dom que Deus colocaria dentro de nós através de um processo de nadificação. Lembra daquela passagem que posta em vários memes aí, que Lutero falava assim, que enquanto eu não for nada, né, Cristo não será meu tudo, ou Cristo não poderá fazer absolutamente nada enquanto eu não for nada, porque Lutero imaginava um processo de nadificação, ou seja, quando eu me esvazio, então eu tenho a fé, ou seja, a fé é esse processo de esvaziamento, e aí eu vou, a partir disso, vou mentalizar isso e vou expressar essa fala. Isso daí, parece ser pouca diferença, mas não é. Por quê? Porque se eu sou transformado pela graça em uma pessoa melhor,
E porque eu me tornei uma pessoa melhor, eu vou agora verbalizar que creio em Cristo, sendo um ato de virtude em si mesmo, eu transformei a fé em uma obra. Mas se a fé existe a parte da minha obra, então ela é somente um dom de Deus. Então havia essa pequena distinção na teologia dos reformadores, que separava o monergismo do sinergismo. Esse ponto ele é importante porque ele também leva a consequências da questão da perda da salvação. Os luteranos, eles não sabem explicar como que a salvação se perde. Eles dizem também que é mistério. Assim como a questão do sacramento é uma teologia que tem muitos mistérios. E eles não estão muito preocupados com essa questão de explicar isso não. É mistério e pronto, para eles. Mas os papistas e os arminianos, eles creem no seguinte: a graça me transformou, eu agi virtuosamente, Deus vai recompensar aquela minha boa obra com mais graça. Aí agora eu estou mais cheio de graça, então faço mais uma boa obra. Com essa outra boa obra, que pode ser a fé, pode ser o amor, a caridade, esmolas, e por aí vai, uma série de outras boas obras. Então eu sou premiado com mais graça. Sou premiado com mais graça. Mas se eu cometer um pecado, o que acontece? Deus me pune com menos graça. E se for um pecado mortal, então eu perdi toda a graça. E aí eu preciso, agora que eu cometi um pecado mortal, eu não posso mais me arrepender diante de Jesus Cristo, não. Eu tenho que procurar o padre para me absolver. Por quê? Porque o pecado mortal, ele não tem perdão, a não ser por intermédio do sacerdote. Essa é a teologia de Roma. Os arminianos melhoraram que pelo menos eles não creem necessariamente nesse pecado mortal, mas eles creem que na medida que você vai pecando, Deus vai também lhe punindo com menos graça, até chegar ao ponto que você cai da graça, porque tem hora que você não vai receber mais nada. Então você cai da graça, e é por isso que você perde a salvação. Estou falando da raiz do problema. Mas quando você pensa que a fé é monergista, que ela é um dom de Deus e não um prêmio daquilo que você fez, então você pensa: mas como é que um negócio desse vai ser perdido? Eu não fiz nada para receber isso aí. Então não tem como perder. Então o monergismo, e aí tem gente que erra, né, pensando que o monergismo tem alguma coisa a ver com a determinação divina dos atos naturais, né? Não, isso aqui, né, você pegar um controle, você tomar decisões normais. Não, o monergismo, prioritariamente, ele tem a ver com essa ação do Espírito Santo em te dar o dom da fé. Você não tem absolutamente nenhuma participação. Você não precisa dizer eu creio, eu aceito, porque é ilógico. Se a graça ela já é salvadora desde o início, ela já deve trazer a fé com ela. Uma graça que já é salvadora, ela já tem a fé. Então essa graça preveniente, essa graça anterior, que abre os nossos corações, ela já tem a fé com ela. Então, com a medida que essa fé adentrou no meu coração, ela já trouxe a fé. Calvino vai dizer que é como se fosse um pote cheio de ouro. Tu quer levar o ouro todinho, como é que tu vai fazer? Vai pegar o pote. Tem que pegar o pote junto. Então a graça e a fé é como se fosse o pote e o ouro dentro, né? O pote que traz a fé. Essa fé nada mais, nada menos é do que a própria pessoa de Cristo, que vai entrar no nosso coração através do Espírito Santo, trazendo a justiça que ele conquistou na cruz. E aí, quando Lutero se dá com essa teologia, ele diz assim: olha, se a justiça inteira de Cristo está em mim, então eu não preciso pagar a indulgência. Olha só o caminho. Se a justiça inteira
E a justiça, quando nós falamos de justiça, não pensamos só na morte, nós pensamos também no caminho de Cristo até a morte, da obediência de Cristo. Se tudo isso é imputado sobre mim, ou seja, se isso não tem nada a ver comigo, se a obra inteira de Cristo não é minha, a obra inteira de Cristo, então eu não preciso pagar a indulgência. Na época de Lutero e também dos reformadores, Zwingli foi um dos que lutou contra as indulgências, e também Calvino escreve contra as indulgências. Na teologia suíça, acontecia o seguinte: as indulgências faziam com que as pessoas confiassem nas boas obras. Essa é a questão. Se eu podia pecar o tanto que eu quisesse e depois ir lá e pedir uma absolvição através de indulgência, então as boas obras não eram necessárias para mim, porque eu podia pecar o tempo inteiro e só lá e pagar uma indulgência e ser absolvido. Mas se eu sou salvo totalmente pela fé, então agora eu tenho uma obrigação de fazer boas obras, porque eu fui chamado para as boas obras. A indulgência não vai me absolver. O que vai me absolver? É o arrependimento. Então eu não posso sair pecando e me confiando em outra coisa a não ser em Cristo. Então isso vai me obrigar a fazer boas obras. Então, o contrário do que os papistas nos acusam, de dizer que nós negamos a necessidade das boas obras, porque as boas obras para nós não têm um valor meritório diante de Deus, porque ela não compra a salvação, é o contrário. Nós somos os que mais ensinamos as boas obras, porque nós, se fizermos más obras, se pecarmos, não temos o padre ou a igreja para nos absolver, senão que a pessoa de Jesus Cristo para nos absolver, e a ele ninguém engana. Então você agora passa a ser obrigado a fazer boas obras, obrigado em um bom sentido, né? Não de coação, mas porque há uma necessidade de natureza agora, que você se converteu para fazer boas obras. É preciso que se faça boas obras, é preciso que se ande em Cristo, porque se pecar, só Cristo. E aí por isso que tem solos Cristo. Por quê? Só Cristo salva. A justiça é inteira de Cristo, a obra inteira de Cristo, o sacramento é tudo em Cristo, tudo é Cristo. Então tirou Maria, tira a igreja, tira o sacerdote. Não, Cristo. Olhe para Cristo. Cristo. E esse foi o grande grito da reforma. Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo no centro novamente. Pronto, agora podem perguntar. Eu tinha esquecido dessa última parte aqui. Eu não anotei aqui, eu estou com o meu papelzinho aqui. E aí, na hora eu pensei assim, não vou esquecer, porque esse aqui vai ser a continuidade do que eu vou estar falando, né? E aí eu acabei não anotando aqui. Isso fica em ensinamento para mim, que eu tenho que anotar mais minhas coisas. Isso. Esse versículo é uma das provas de que a fé não é uma atividade intelectual, porque se fosse, os demônios seriam salvos através da fé também, e eles creem. Então a fé na Escritura, ela aparece como sendo o ato de crer, que também é fé nesse sentido, no sentido de metomínia que eu falei, né? Ela aparece também como sendo a doutrina correta. Então você tem, na época da Escritura, alguém poderia ele poderia estar desviado e ainda assim estar crendo em Cristo ou crendo na igreja, simplesmente porque ele deixou de crer naquilo que era considerado a doutrina apostólica. Então, um gnóstico, ele, se fosse nos dias de hoje, pela multiplicidade de coisas que tem hoje, talvez ele fosse considerado até um cristão bem exótico, mas talvez fosse considerado um cristão. No começo, os gnósticos não foram tratados logo como hereges, eles foram sendo condenados com o passar dos séculos. Mas na época da Escritura, que estava apostólica mesmo, que os apóstolos estavam vivos,
Existia um corpo de doutrinas mínimas, não era muita coisa não, aquele tempo era pequenininho mesmo, era pouca coisa. Mas você desviar um pouquinho daqui dali, do que era considerado apostólico, era considerado um desvio da fé. Então a pessoa dizia: olha, você perdeu a fé, mas não era essa fé salvadora, você perdeu a fé porque você desviou da doutrina, a doutrina correta. E aí, quem desvia da doutrina correta, como é uma atividade intelectual, você acreditar num corpo de doutrinas, você pode corrigir aquele erro e pode voltar. Então você pode também voltar para a fé. Então, alguns fenômenos na Escritura são descritos dessa forma: falando de tal perdeu a fé, mas volte para a fé, né? E aí, muitas pessoas, por falta de entendimento da Escritura, elas acabam achando que está tratando de uma perda de salvação, ou seja, dessa fé que é tão sobrenatural. Isso, exatamente, é daquela que foi, batalhou diligentemente, né? Pelos santos, Judas, capítulo 2, versículo 2, se não me engano, Judas 2. Então você não confundir, né? A fé com uma atividade intelectual, essa não salva. Essa é aquela famosa fé que muita gente tem também. A pessoa como teóloga, ela consegue descrever as doutrinas mais difíceis, mas a vida dela é um bagaço, ela não tem a vida transformada. Então aquela pessoa, ela creu intelectualmente, mas ela não tem esse dom a mais, né, que repara a sua natureza caída. Esse dom que Deus dá, da fé, ela repara a natureza caída, né? O Lutero compara com essa questão da nadificação, porque a Escritura diz que se você joga a semente no chão, ela tem que morrer para nascer de novo, né? Então é um processo de destruição mesmo. Isso aí, inclusive, foi uma das polêmicas que tem: se a graça aperfeiçoa a natureza ou se ela cria uma nova natureza. Isso aí tem um debate a respeito disso aí também. Deixa eu pensar aqui nos menores impactos e nos maiores impactos aqui. Mas assim, por várias vezes, o Estado teve que se intrometer na igreja a fim de obrigar a igreja a decidir a doutrina. Porque uma igreja naquela época dividida era também uma sociedade dividida. E as pessoas naquele tempo ali, elas te odiavam por coisa bem pouquinho, não precisava muita coisa não, elas eram bem radicais. Vou te dar aqui um exemplo. Quando a Holanda, junto com os Países Baixos, né, Bélgica, quando a Holanda ela declarou a independência, juntamente com a Bélgica, foram 70 anos de luta sangrenta ali. 70 anos de luta sangrenta, mas era sangue muito mesmo, ali morria gente, o sangue, conta-se os historiadores que o sangue corria pelos esgotos da rua mesmo, era um negócio absurdo. 70 anos de luta. Para quando a igreja da Holanda ela consegue a independência junto com a igreja belga, só quando eles escrevem a confissão belga. Quando eles escrevem a confissão belga, a igreja da Holanda, a sociedade passa a ser unificada em torno de uma crença. Então é essa sociedade unida que consegue bater de frente com o rei Filipe da Espanha, que era um demônio encarnado, daquele tipo que fazia um acordo contigo e quando tu virava as costas ele fazia exatamente o contrário, que era poder pegar o pessoal lá com a guarda baixa, né, para matar. Então isso daí aconteceu ali na metade do século XVII para o começo do século XVIII. 10 anos antes, 1650 mais ou menos, Jacob Armínio ele já pregava, já ensinava a doutrina da eleição condicional, né, e uma interpretação alternativa de Romanos 9. Não, até antes disso. Mas deixamos essa data aí, 1650, 10 anos antes. Quando ele se apresenta para Gomarus, que foi o maior inimigo dele dentro da universidade,
ele é sabatinado pelo próprio Gomarus, na Universidade de Leiden. Gomarus o aprova. Como é que Gomarus aprova Armínio e depois é o seu opositor, sendo que Armínio já 10 anos antes já pregava a eleição condicional? Isso porque, muito provavelmente, eu não estava lá para ver, mas os indícios são óbvios, Armínio mentiu na sua sabatina. Se acreditava na eleição incondicional, isso assim se sabe. Ele entra dentro da Universidade de Leiden e ele começa a pregar lá dentro, por debaixo dos panos. Quando Gomário descobre que ele estava, na verdade, ensinando outra coisa lá dentro, então o Gomário vira o maior opositor dele. Não somente por causa das ideias, mas porque o Gomário fica com raiva dele, da pessoa dele. Porque além dele mentir, ele estava tentando criar motim dentro da universidade. Mas qual era o maior problema? O problema aí é que, por que o Estado, depois naquele tempo, convocou o Sínodo de Dort? Ele convoca o Sínodo de Dort. E por que os remonstrantes pegaram em armas para evitar que o Dort fosse feito, realizado? Né? Isso por quê? Porque assim como a confissão belga unificou a Holanda, a doutrina de Armínio poderia dividir novamente. E aí a sociedade dividida estava aberta para a Espanha atacar novamente. E eles ficaram como escravos de novo. E é por isso que Armínio foi acusado de jesuíta, porque além da doutrina dele se parecer muito com a de Molina, o rei Filipe era um jesuíta. Então, o que a pessoa ligou uma coisa com a outra? Não, peraí, cara, tá querendo, nós passamos 70 anos em guerra, morreu mais gente do que a gente pode contar. Aí agora que nós estamos em guerra ainda, só que agora com a sociedade unificada, tu quer dividir a gente, que é a única coisa que a gente tem. Você entendeu? Então, para um historiador que estuda, que lê a história direitinho ali, vê o peso de você tentar dividir a igreja naquele tempo, Armínio deveria ter sido, pelas leis da época, né? Deveria ter sido condenado à morte por lesa pátria. Não só ele, né? Como todos os remonstrantes. E é por isso que é o Estado que convoca um concílio. Por quê? Porque se dividisse, o Estado ia ruir. Aí depois algumas pessoas vão dizer: mas Dort foi um sínodo político. Lógico, vocês queriam dividir o Estado. Como é que não vai ser um sínodo político? Vai ser um sínodo político, sim. Assim como todos os sínodos anteriores. Até o 8º concílio da igreja antiga, quem convocou foram os imperadores, não foi o Papa. Então todo sínodo que existiu na história até aquela época lá eram os sínodos políticos, justamente por causa disso daí. As doutrinas tinham um impacto direto no governo, porque as pessoas daquele tempo, o governo dependia de que as pessoas tivessem uma crença unificada, né? Se a crença fosse dividida, eu não ia para a guerra contigo, porque eu achava que tu era um herege, entendeu? Lá naquele tempo era assim, não tinha minhas palavras não. Está escrito na confissão, perdeu uma letra, tu já, esse aí, já manda inquirir ele ali, que esse aí está querendo puxar o cavalo para trás. Próximo, se tiver, né? Sacramento é um rito, obviamente, que é um meio de graça. Ele é um meio de graça, tá? Isso a grosso modo. Esse rito ele é feito de acordo com determinadas palavras, tá? Que fazem com que aquele que seja participante obtenha uma graça especial que ele não obterá em outro lugar ou em outro momento. Isso é sacramento. E às vezes isso nos é estranho, porque nós somos criados, mesmo a igreja brasileira, ela é criada em um ambiente em que o sacramento é visto como um momento qualquer do culto, quando ele não é um momento qualquer do culto. Ele é um momento em que há uma presença real e espiritual de Cristo, né? E no caso do batismo, que nós só reconhecemos dois, né? Que é o batismo e a Santa Ceia. Porém, tem um terceiro sacramento que os reformados, como um todo, acreditavam
mas nunca o colocaram como os outros dois, que é a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus, segundo os reformadores, era um meio mais eficaz de graça do que os próprios sacramentos. Por quê? Eles acreditavam que quando o pregador falava exatamente aquilo que Deus queria falar através da Escritura, era o próprio Deus falando naquele momento. Ou seja, ele era a figura do profeta. Então, o que mais havia a realidade da pessoa de Deus falando naquele momento, tal como Moisés foi chamado de Deus, né? Moisés foi chamado de Deus quando ele foi falar com o faraó. Moisés, como representante de Deus, falou as próprias palavras que Deus tinha falado para ele. Então, ele foi chamado de Deus. Então, naquele momento, o pregador, ele é Deus. E é por isso que a Escritura muitas vezes diz que os ouvintes resistiram a Deus, resistiram ao Espírito Santo, quando na verdade não é que eles resistiram a pessoa lá de cima de Deus, o poder de Deus, mas resistiram àquele que falava no lugar de Deus, que era o profeta, ou seja, a pregação do Evangelho. E aí você fala, não, mas é porque, está vendo, ó, pode resistir, você pode resistir ao Espírito Santo, está vendo, está aqui, ó, você pode resistir. Não, você pode ler o contexto ali, que na boa parte das vezes está falando da resistência da pregação do Evangelho. E aí você nota que aquelas pessoas de fato resistiram a Deus. Como que resistiram a Deus? Se o profeta ali não estiver falando com Deus, entendeu? Então, o terceiro sacramento seria esse, né? Você vê que é diferente você vir à igreja, ou você estar na casa de alguém, você ouvir alguém abrir a palavra de Deus para você, ó. Quantos testemunhos não tem, né? Da pessoa estar no hotel, aí pega a escritura, recebeu um folheto, mas tem ali, lê um versículo bíblico, e aquilo ali já desmancha a pessoa por inteiro, né? O que tem esse poder? Eu não sei aqui a palavra de Deus. Os reformadores, a igreja de Roma, ela é, e também até as luteranas mesmo, são cheias de imagens. Então tudo ali é um símbolo. Você tem um cálice que é de uma determinada forma, porque é um símbolo. Não, simboliza não sei o quê, porque o santo fulano de tal falou isso e tal, não sei o quê, que eles querem na tradição oral. Então o santo vai falando para outro, que chega no ouvido não sei de quem, e está ali, alguém sabe, está ali. Aí tem a imagem, né? Aqui tem uma cruz com Cristo crucificado e tal. E você tem as paredes que de uma determinada forma, tudo ali é um símbolo. A ideia é colocar a pessoa em um ambiente de mistério, né? É mexer com os sentidos da pessoa realmente. Por isso que muitas pessoas se admiram. Na igreja de Roma é tão bonito lá dentro, teto de ouro. A igreja é tão grande, tudo tão maravilhoso, que a pessoa ela entra ali, ela se sente um certo êxtase, porque a ideia é essa mesmo, é mexer com o espírito da pessoa, através da estética, através da visão, né? Aí tem um incenso, aí você sente ali, né? Você vê uma coisa maravilhosa, você sente um cheiro que você não tem costume de sentir, né? E aí ouve um canto que é repetitivo, uma espécie de mantra, o cara falando latim, uma língua que você nunca ouviu, e todo mundo vestido tão bonito, e as pessoas elas vão se admirando com aquilo ali. Essa é a forma de pregação mais poderosa da igreja de Roma, porque ela mexe com o sentido das pessoas. A igreja da Reforma foi o contrário. O que ela fez? Ela mandou fabricar uma Bíblia deste tamanho assim, ó, uma Bíblia dessa daqui, e ela deixava aberta essa Bíblia bem na frente assim, da igreja, para dizer o quê? E o púlpito geralmente ficava na lateral e a palavra de Deus no meio, que era para dizer o quê? O centro dessa igreja é a palavra de Deus, e o próprio pregador ficava voltado para a palavra de Deus, e todos os bancos eram voltados para a Escritura. E nas paredes, isso aí vocês viram, tinha muita igreja batista antigamente que tinha isso daí. Nas paredes eles escreviam versículos bíblicos, nas paredes. Então uma igreja vazia de imagens, mas veja, tudo voltado para a palavra de Deus. Isso é uma forma de como o sacramento afeta a liturgia e afeta também a vida das pessoas. O sacramento é algo mais importante do que a gente pensa. Manda base. Essa última pergunta. No meio batista, ainda que você vê o sacramento, você vê o conceito de sacramento mais no meio
senão a obra de Cristo. Como fica esse diálogo? Então, essa pergunta que você fez é uma pergunta legítima, sem problemas. Quando a gente fala que o sacramento confere graça, a relação é a mesma daquela que eu falei lá. Por exemplo, o Pai é Salvador, o Pai de Jesus Cristo é Salvador, Ele é Salvador, mas Ele não é Salvador igual Jesus Cristo. Não é a mesma coisa, quer dizer, Jesus é o Salvador e o Pai é o Salvador. Não é a mesma coisa. Da mesma forma, não é a mesma coisa eu dizer, no dia em que Cristo abriu os meus olhos e eu o aceitei em meu coração. Aquela graça que eu recebi aquele dia ali não é a mesma coisa dessa graça que eu recebo nos sacramentos. Não é a mesma. Então não que possa existir dois tipos de graça, tá? E nem que elas sejam de naturezas diferentes, porque graça é graça. Mas não é o mesmo evento que acontece. Naquele momento em que você aceitou Jesus Cristo ou que você se arrepende, não é o mesmo momento. Mas o sacramento, ele te conduz a receber essa graça. Por quê? Veja bem, se eu digo, e vai crer, né, que há uma presença real, porque quando você está na plateia, você está na igreja, você está lá atrás, você está naquela igreja gigante, né? Então o culto ele passa a ser algo da rotina, tem senta lá atrás, está aqui, passa o culto todo conversando aqui com alguém, né? Eu fui chamado pelo Senhor, eu tinha 8 anos. Então tem pelo menos 29 anos aí que eu estou sentado no banco de igreja. Eu sei como é que é isso daí. Ninguém aqui vem dar uma lição para cima de mim, não. Tem aquele dia que o cara está lá atrás mesmo e ele vem porque veio mesmo, mas veio carregado. Mas ele não queria vir. Então ele está ali atrás ali. Ele está ali, ó, pensando outra coisa, né? Mas aí tu imagina, quando o pastor coloca os elementos ali sobre a ceia, sobre a mesa, e é naquele momento há uma presença real. Porque uma coisa é você dizer, não, isso é um memorial. Não, isso é só para eu lembrar. Agora, quando você diz, olha, há uma presença real aqui, Cristo está aqui. Você vai pensar, rapaz, se há uma presença real ali, se agora, quando eu me alimentar disso daqui, há uma presença real de Cristo aqui, não é só uma lembrança, que não é só um simples pão que eu posso comer lá em casa ou aqui, aquela hora teu coração se volta. A não ser que já esteja destinado mesmo para perdição, porque o cara não tem nenhum tipo de sensibilidade, né? Falando que a pessoa que ela é sensível, ela vai olhar para aquele dali e ela vai se voltar. Então essa é a diferença. Agora, o efeito, e é por isso que a Escritura ela vai dizer que aquele que come indignamente, ele fica até doente, por causa dos efeitos do sacramento. Se o sacramento não fosse real, ele não poderia adoecer uma pessoa. Se ele fosse só a memória, ele não poderia adoecer uma pessoa. E é o que a Escritura diz. Então há uma presença real. Então a pessoa ela entra num momento de reverência ali dentro da igreja. Então todos os dias, quando você vai à igreja, por isso que é importante não faltar o culto da Santa Ceia. A pessoa vai falar, não, mas isso daí é uma herança de Roma, né? Uma herança de Roma. É uma herança de Roma que está na Bíblia. Está aqui na Escritura, né? Jesus Cristo levantou o pão lá, isso é meu corpo, né? Isso é meu sangue. E aí você tem diversos versículos na Escritura que tratam a respeito disso daí. Parece, agora é o seguinte, se eu disser que o sacramento salva, da mesma forma que Cristo salva, aí eu vou estar pecando. É aí que está o problema. A igreja de Roma, ela substituiu Cristo pelo sacramento.
E esse é o erro que o crente ele não pode cometer de jeito nenhum. Ele tem que estar sempre em Cristo. Não é porque naquele dia você faltou que agora seus pecados vão ser mais perdoados. Nossa, você agora está em pecado mortal. Corra lá para se confessar com o pastor Marcos Paixão, porque senão você vai para o inferno. Né? Não é isso. Então é uma das coisas que foram levantadas pela Reforma Protestante, é que todo sacramento ele só é válido através do concurso da liberdade, ou seja, junto com a liberdade do indivíduo. É aquele dia que você... É igual dar o dízimo. Eu vou dar o dízimo só para o pastor ver lá meu nome lá que realmente eu sou um cara que posso, que dou dinheiro para caramba dentro da igreja aqui. Mas você não deu com alegria, não deu foi com raiva. Não, quem dera eu tivesse... Não adiantou nada. Ele foi vazio, né? Melhor ofertar um tantinho que você dê com alegria do que ofertar um tantão que você dê com raiva. Então, essa espontaneidade é um ponto-chave de diferença entre a teologia de Roma e até mesmo a luterana, e nós reformados, né? Junto aí batista com os outros. Existem batistas reformados, né? E existem batistas gerais. O pastor Marcos Paixão é perito nessa área aí, eu sou só um iniciante. Pessoal, chegamos ao fim da nossa conferência sobre os 505 anos da Reforma Protestante. Falamos aqui de Zwingli, de Calvino e aspectos da teologia da Reforma. Eu quero agradecer a presença dos irmãos, né? Veio alguns irmãos de José de Freitas, cidade vizinha, alguns irmãos aqui de outras igrejas de Teresina que estão conosco, né? Eu não consigo identificar aqui todos, nem as igrejas, mas quero agradecer a todos os irmãos que até agora, 10h30 da noite, estão aqui conosco, né? Foi muito bom, acho que foi bem produtivo, aprendemos bastante essa noite sobre esses assuntos que foram tratados, tá? Quero agradecer também, em especial aqui o Tourinho, né? Que é um teólogo, escritor. O livro dele já esgotou, né? Mas na outra vez que ele veio aqui, ele trouxe, a gente comprou o livro muito bom, Calvinismo Explicado. Está escrevendo o volume 2, está escrevendo também uma resposta a um católico romano dos Estados Unidos, livro que vai ser publicado lá nos Estados Unidos e aqui, não é? Publicado lá e aqui. Então, está vindo aí coisa boa, um autor internacional aqui com a gente, né? Prata da casa, que é de Teresina também, né? Então a gente fica muito feliz com o Tourinho. O Tourinho está com a esposa e a filhinha ali. Então é uma alegria muito grande para nós, pela segunda vez, ter o Tourinho aqui conosco. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Só lembrando que amanhã, né, o Tourinho vai estar pregando aqui na igreja, amanhã à noite. Então os irmãos estão convidados também para estar aqui conosco. Curve a cabeça, vamos orar. Amado Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por essa noite, por essa ocasião, essa reunião, por todos que aqui vieram, Senhor Deus, aprender mais acerca daquilo que o Senhor fez por meio de grandes homens levantados, preparados, ungidos pelo Senhor, para dar à reforma a vida que era necessária. Obrigado, Santo Deus, obrigado pela doutrina que nos foi ensinada. Nós te louvamos, Senhor, pelo Espírito que se move em nós, que nos ensina, que nos impulsiona, que nos energiza com sua vida. Nós te louvamos, bendito Deus, pela fé, um dom de Deus que nos foi dado gratuitamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, obrigado pelo Tourinho que está conosco, pelos irmãos que vieram essa noite, que o Senhor leve todos em paz aos seus lares, debaixo da tua proteção. E amanhã, Santo Deus, no teu dia separado, o Senhor receba o culto que a igreja prestará ao Senhor e fale conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém.